Oi crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Nossa aula de História e Geografia, ainda sobre um tema que estamos trabalhando já há algum tempo. Na aula passada, trabalhamos conceitos, sobre paisagens e sobre espaços. E eu trouxe para vocês, primeiramente, uma música. E eu vou até tomar um golinho de água para poder cantar um pedacinho para vocês. E para minha esposa, que tá ali, ela vai ouvir. Hã? Não, o copo é antigo, mas tá bom. Ó, deixa. Ó, Casinha Branca. Depois eu dou autógrafo, tá bom? Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Depois vocês pedem autógrafo, eu faço depois. Prestem atenção. Não vou cantar toda ela, que é maravilhosa, Casinha Branca. Estão aqui os compositores. Busque aprender esta música, ela é linda, maravilhosa. Pode passar. Qual é o tipo de paisagem a qual o texto se refere? É a pergunta que eu faço para vocês. Qual é o tipo de paisagem? Paisagem urbana ou paisagem rural? Quem sabe? Pode passar. As paisagens rurais do município. Um município é formado por paisagens rurais e paisagens urbanas, que são as cidades. Aqui é a casinha branca que eu cantei, olha só que danadinha. Olha a mata verde, muito bacana, né? Então a nossa aula de hoje, paisagens rurais do município. Pode passar? Os nossos objetivos de hoje. Compreender as principais características da paisagem do espaço rural. Nós vamos então avançar no espaço rural para as paisagens. Pode passar? No espaço rural de um município como Orlândia, Nuporanga, Sales Oliveira, Morro Agudo, São Joaquim da Barra, eu sei que tem bastante, né? No espaço rural de um município predominam paisagens formadas por, olha só, plantações, café, vegetação cultivada. Aqui uma plantação de café. Eu gostei das pesquisas que vocês fizeram sobre a origem do nome, né, da cidade de vocês. Orlândia, São Joaquim da Barra, Nuporanga, quem mais? Alguém de Morro Agudo? Não lembro. Mas essa região aqui da Alta Mogiana, essas cidades que nós temos nessa região, elas devem a sua origem, não somente a personagens importantes como Coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira e os outros que vocês mencionaram, mas também a cultura do café, as lavouras de café. E aqui nós temos o café, que é uma vegetação cultivada. Não pode haver confusão. Existe vegetação cultivada, que é essa aqui, que é a cultura humana no meio ambiente. E olha para essa imagem, pode passar. Vegetação natural. Se aquela é vegetação cultivada, uma vegetação cultural, esta é uma vegetação natural, árvores nativas. Eu me refiro à vegetação natural aqui, nesta colina. Olha só, as árvores bem fechadas, uma mata fechada. Aqui eu destaco para vocês uma vegetação cultivada,
aqui principalmente, aqui, né, será cultivada, né, está sendo preparada. Então, compreendem? Vegetação natural, aqui, colina, vegetação cultivada, aquele cafezal, e aqui, esses pedacinhos, né, que já estão sendo semeados, né, cultivados. Pode passar? Criação de animais. No espaço rural, eu também encontro não só vegetação cultivada e natural, mas também criação de animais. Eu trouxe para vocês aqui, ó, gado bovino. Rebanho de gado bovino. O gado pode ser bovino, vaquinhas, né? Bois, gado suíno, porcos, gado ovino, ovelhas, gado caprino, cabritos e assim por diante. Tudo bem? Então, no espaço rural, nós temos essa paisagem. Olha só que bonita. Criação de animais, nesse caso, gado bovino. Tá? Pode passar? E também nós temos no espaço rural, nas paisagens, né, alguns tipos de construções. Olha só que legal. Pode passar? Moradias. Claro, né? Nós temos aqui duas casinhas. Né? Veja que nós temos em destaque aqui uma vegetação cultural, né? Uma grama. Esse território aqui, essa área, ela foi modificada pela ação cultural do homem, e aqui nós temos uma vegetação natural. Então, as moradias, né, construções, né, na zona rural. Pode passar? Armazéns e galpões. Esses armazéns, galpões guardam ferramentas, utensílios. Olha só um tratorzinho aqui, ó, né? Pequenininho. Então, nós também temos a construção de armazéns, né? E galpões na zona rural. Pode passar? Temos também alguns lugares, silos, benfeitoria agrícola destinada ao armazenamento de produtos agrícolas. Aqui, milho. Então, os silos são essas construções, essas estruturas grandes, né, reservatórios que guardam cereais, grãos, milho, arroz, feijão, soja. Nesse caso milho, mas tem um detalhe, eu fiz uma pesquisa e o dono aqui desses silos está colocando aqui nesse campo aqui aberto esse depósito de milho, porque não tem mais onde guardar. Falta comprador, nesse caso, para essa safra de milho, tudo bem? Pode passar? As paisagens rurais também são diferentes devido ao tamanho e às atividades nelas realizadas. Então nós temos pequenas propriedades, sítios e chácaras. Quem nunca foi num sítio? Quem nunca foi numa chácara? Quantas vezes eu fui, nadei, pesquei? E grandes propriedades que são as fazendas, né? Então as paisagens rurais são marcadas por pequenas e grandes propriedades. Pode passar. Pequenas propriedades, olha, de um agricultor simples. Nelas, geralmente, cultivam-se variados produtos para a subsistência, para a nossa sobrevivência. Arroz, feijão, batata, hortaliças, frutas e também criam-se animais. Nessas propriedades é comum o trabalho em família. Eu tenho um primo que mora no Morro Cavado. Ele fala mais ou menos assim: ô primo, vem pra cá no Morro Cavado, você conhecer a nossa hortaliça, nós tudo tem batata, feijão, café e arroz. É um primo que mora no sítio. Ele fala assim de uma forma mais caipira. Pode passar. Além de pequenas propriedades, como aquela daquele agricultor e do meu primo, nós temos as grandes propriedades. Nelas, geralmente cultiva-se somente um tipo de produto, como a laranja, a cana-de-açúcar, a soja, o café. Também existem propriedades de criação de gado. Beleza.
O Brasil é o segundo maior produtor de soja. Eu acho que ainda é o segundo. O primeiro, Estados Unidos. De qualquer forma, os Estados Unidos e o Brasil são os que mais produzem soja no mundo. E o Brasil é o maior produtor de cana, maior produtor de açúcar, etanol, 40%, né, das lavouras canavieiras estão no Brasil, né? 40% em relação ao mundo. Pode passar? Nas grandes propriedades, muitas vezes são empregados diversos tipos de máquinas e outros recursos que auxiliam o trabalho e diminuem a necessidade de mão de obra. Olha só, essas máquinas agrícolas valem milhões de reais. Olha só o trabalho delas. Colheitadeiras, na verdade, né? Ceifando soja. Olha só, substituindo a mão de obra humana, né? Nós temos isso, essa característica, quando avança a tecnologia no campo, as máquinas substituem o trabalho das pessoas, o trabalho manual. Pode passar? O clima e as paisagens rurais. Além do tamanho de uma propriedade rural e do modo como seu espaço é utilizado, alguns aspectos naturais também tornam uma paisagem rural diferente de outras. Esse aspecto natural que diferencia, que caracteriza os espaços, as paisagens, né, no campo, é o clima. O que é clima? Pode passar? Clima, conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região pela influência que exercem sobre a vida na Terra. Não pode confundir clima com tempo. Por exemplo, o tempo está chuvoso, ou hoje o tempo está mais seco, ou o tempo está muito quente. Clima é uma coisa maior. Por exemplo, no deserto do Saara, na África, o clima é muito, muito quente. Eu trouxe aqui uma imagem de uma praia, né, no litoral aqui, claro. Esse clima é quente, beleza? Olha o sol, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, na Bahia. Agora, quando não é muito quente, aliás, quando não é quente e nem frio, estamos falando de um clima temperado, mais agradável. Aqui. Quando falamos, então, de um lugar muito frio, como o Polo Norte, Polo Sul, aí o clima é frio. Eu trouxe para vocês apenas 3, que são os principais, mas cada um tem as suas subdivisões, tá? Mas os principais são quente, temperado e frio. Olha esse cachorrinho aqui danado. Mano, tá tão frio que eu peguei um cobertor para mim e outro para o cobertor. Um cobertor aquece o cobertor dele e o cobertor dele aquece ele. Então ele é aquecido 2 vezes. Olha que cachorro danado. Pode passar. Uma das características do clima, a qual exerce grande influência na paisagem rural, é a temperatura do ar. Olha só que legal essa parte. Algumas dessas paisagens caracterizam-se pelo cultivo de produtos que melhor se adaptam a baixas temperaturas, como é o caso do trigo. O clima influencia na temperatura do ar, né? Na atmosfera. Se você tem um clima frio, né? A temperatura do ar, nesse caso, favorece o cultivo de trigo, que é muito comum na região sul do país, que é uma região mais fria. Pode passar? Outras paisagens caracterizam-se pelo cultivo de lavouras que se desenvolvem melhor em temperaturas altas, como é o caso da soja, que eu mostrei para vocês. Estado da Bahia, região nordeste. O clima mais quente favorece o cultivo da soja.
e de outros produtos, de outros tipos de vegetais. Pode passar? Acabou. Crianças, boa semana, bom final de semana. Façam a atividade com calma, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!